com o setor das Forças Armadas? Bom, veja bem, toda revolução se defronta sempre, né, com um aparato estatal muito mais poderoso do que do ponto de vista material, do que as forças revolucionárias. Nós vamos ver aqui que, por exemplo, a revolução nos Países Baixos enfrentou o maior império que o mundo já conheceu até hoje, que foi o Império Espanhol de Filipe II. Maior de todos. Quer dizer, eles dominavam aí praticamente todo o continente norte-americano, o continente americano até a América do Norte, né? Dominavam a América Central e o Caribe. Imagina o tamanho desse impériozinho, né? E ainda tinha possessões no Oriente, na África e tudo mais. Sem falar que o Império de Filipe II dominava também uma boa parte da Europa. E os Países Baixos, né, quem já olhou no mapa sabe, são uma titica de galinha. É um torrãozinho de terra lá. A revolta, inclusive, se concentrou não em todos os Países Baixos, porque a revolução ela vai dividir essa região e uma parte vai continuar sob o controle da Espanha, que é o que hoje nós conhecemos como Bélgica. Né? A revolução vai se concentrar na Holanda, no que hoje é a Holanda, que é um país minúsculo. No entanto, a revolução desse país minúsculo derrotou na Revolução norte-americana, eles se defrontaram com o exército inglês do século XVIII, que é o exército que viria lutar contra Napoleão, ia ser o maior obstáculo à luta napoleônica. Derrotaram também esse exército. Então, quer dizer, lógico que a força material do regime é um problema que você tem, é contra o que você tem que lutar. Mas a revolução, ela se apoia nas forças do conjunto do povo em geral. É o que permitiu, por exemplo, o Vietnã derrotar os norte-americanos no Vietnã, senão seria uma coisa totalmente impossível. Aí alguém vai falar, não, mas é porque os norte-americanos não foram lá com mais vontade. Não, não é assim, não. Os norte-americanos bombardearam o Vietnã, que é um crime monstruoso, né? Um crime assim, tipo nazismo de categoria superior, né? Bombardearam o Vietnã num volume de bombas que era várias vezes superior ao volume de bombas que foi derrubado na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Eles mataram 1 milhão de vietnamitas, um país que tinha 8 milhões de habitantes. Matar 1 milhão de 8 é um genocídio monstruoso. Né? Mas eles perderam, porque a resistência do povo vietnamita era muito forte. Esse problema da revolução, a revolução, que eu acho que a gente precisa fazer mais, é como eu falei, né? Revolução tem muita coisa para discutir, né? Tem muitos aspectos e tudo mais. Uma coisa que a gente tem que entender sobre a revolução é o seguinte: a revolução não é um problema de um enfrentamento entre um bando armado e outro bando armado. A revolução é um movimento social profundo, né,
que responde à economia do país e que dá à revolução uma superioridade. Quer dizer, as pessoas não estão lutando por nada, não estão lutando por uma vaidade, por uma coisa superficial. Elas estão impelidas por forças muito poderosas, né? E, portanto, isso daí cria uma capacidade de luta extraordinária. Por isso que as revoluções vencem, porque se fosse depender da qualidade, né, dos líderes militares, excepcionalmente você tem líderes militares capazes numa revolução. A França teve, a Rússia teve, mas não é sempre assim. Às vezes o pessoal não é bom. Se for depender da qualidade do armamento, da qualidade do equipamento, nenhuma revolução seria vitoriosa. Você vê, a Revolução Vietnã, os vietnamitas, né, o Vietcong, que atuava no Vietnã do Sul, dominado pelos norte-americanos com o governo fantoche, devido aos bombardeios e a caça implacável, o pessoal vivia em túneis, os famosos túneis dos vietnamitas. Pode procurar na internet que o pessoal vai achar esses túneis. Era um túnel onde você não conseguia ficar de pé. Na melhor das hipóteses, você só conseguia ficar sentado. E o pessoal ali escrevia jornal, organizava o armamento. Era o povo das catacumbas, né? E os norte-americanos bombardeando o país inteiro de uma maneira implacável, queimando a aldeia, matando, torturando, etc. e tal. O que muda hoje? O que muda hoje? O desenvolvimento da tecnologia. Isso daí confere aos governos uma superioridade total? Não. Você vê, a sociedade norte-americana, que é uma sociedade capitalista em crise, não vamos falar hoje. Na década de 1960 e 70, ela não teve coesão para dar continuidade à Guerra do Vietnã. O país começou a se dividir de uma maneira tal que mostra que você pode ter armas, mas você tem solidez social, você tem um consenso social para levar adiante a luta contra-revolucionária? Não teve. A coisa desabou. Já os vietnamitas não. Os vietnamitas tinham muita solidez e um consenso social muito grande. Por isso que as características das forças revolucionárias, o que são? A dedicação, a abnegação, a convicção com que as pessoas lutam, né? É uma coisa muito conhecida. O exército napoleônico, Napoleão era um gênio militar, não há dúvida nenhuma sobre isso, ninguém questiona. Mas também uma coisa que todo mundo assinala é que as tropas napoleônicas, elas tinham muito mais motivação do que dos outros países. Os outros não queriam lutar, em geral. Já as tropas francesas, elas tinham um moral elevadíssimo. Por quê? Porque eles tinham saído de uma revolução, a revolução tinha dado terra aos camponeses. Então o camponês falava assim, isso aqui é a minha causa, eu estou, né, a serviço dessa causa, essa causa é importante. O exército norte-americano é um exército de mercenários. Primeiro, se não pagar bem, o exército nem vai. Começa por aí. Se você for recrutar o pessoal, né, der aquela mixaria que normalmente se dá para o soldado, e colocar o cidadão lá na linha de fogo, ele nem vai. Você nem consegue sair dos Estados Unidos. Segundo, se você não... Quem já viu o exército norte-americano quando ele está em ação sabe como é que é. É um exército de luxo. O soldado tem defesa até no nariz.
é colete à prova de balas de não sei o quê, é joelheira, é rádio, é isso, é aquilo, é capacete. Quem vê um soldado norte-americano aí no Iraque, o homem parece assim um alienígena, de tanta coisa que ele tem, armas super modernas. Se você não der tudo isso para o cidadão, você fala, ó, veste essa camisa e vai lá, ele faz assim para o comandante, não. Quer dizer, precisa pagar bem, precisa proteger bem, precisa tratar bem, e não pode também colocar o cidadão em muita dificuldade, senão ele apita. Também tem esse detalhe. Por isso que a guerra norte-americana ela é feita assim. Quem viu o Iraque sabe. Primeiro você bombardeia o país até transformar tudo em massa de tomate. Aí quando já não tem mais nada em pé, aí você manda a tropa com muito cuidado, porque se tiver muita luta, o cara não aguenta. O exército norte-americano não aguentou a resistência iraquiana. Vamos falar que é verdade. Então, quer dizer, a revolução ela é importante, o armamento, o conhecimento, tudo isso é importante. Mas o mais importante é a correlação de força social e histórica entre revolucionários e contra-revolucionários. Eu vou fazer duas perguntas.